desde cedo já pronto para ouvir e aprender da sua santa palavra. Vamos orar juntos, clamar para que nós aprendamos hoje, que tenhamos uma manhã produtiva para a glória de Deus. Em seguida, um hino congregacional da harpa cristã com o nosso MCA. E após isso, nós vamos à ministração da lição de número 3, cujo tema é a ordenança para congregar e prestar culto racional, hoje ministrada pelo pastor Ademar Arruda. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos declarar que teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, com saúde, Senhor, respirando, Senhor, livremente. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em comunhão com o corpo de Cristo, com a tua igreja, com a tua noiva. Ó Senhor, nós te rogamos que se faça presente em nosso meio de fato, Pai. Que venhamos sentir a tua presença em cada instante dessa escola bíblica e do culto também que a sucede, Senhor. Usa o teu servo mais uma vez com sabedoria, com graça, com unção, Pai, para que nós saiamos daqui aprendendo, Pai, sobre a importância de congregarmos. Eu te louvo, Senhor, e peço que abençoe a Catedral Baleia, que tenhamos sede, Senhor, de comungar uns com os outros, Pai. Que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos, Senhor. Que a nossa igreja seja reconhecida pela tua unção, pelo teu poder e pela comunhão também dos irmãos uns com os outros. Fale conosco através desta lição, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Por favor, cumprimente alguém aí com a paz do Senhor Jesus, alguém que está próximo a você, com um bom dia. Vamos louvar com o MCA e em seguida a nossa lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Aleluia, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos começar adorando o nosso Deus com o hino de número 107. Você tem harpa aí, nos acompanha. Hino de número 107, firme nas promessas. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas
promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. E juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? Desde já minha gratidão, pastor Albert, muito obrigado, viu, pastor? É sempre uma honra muito grande ter essa oportunidade de poder estar aqui na escola bíblica falando da palavra de Deus. Meus irmãos, se você tem a sua lição, hoje nós vamos estudar o tema de número 3. Ordenança para congregar e prestar culto racional. Esse é o tema da nossa lição. Se você não tem a lição, as referências bíblicas estão aí em Romanos 12, versículo 1. Esse é o texto áureo da nossa lição, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade aplicada da nossa lição, uma característica marcante do nascido de novo, é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. A nossa lição tem 3 objetivos: mostrar que não devemos deixar de congregar, falar sobre não perder o desejo de congregar e destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Texto de referência, Salmos 84, versículo 3, 4 e 10. Diz assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. E uma outra referência, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos dar início. Essa é a estrutura da nossa lição de hoje, tá? Nós temos a introdução e tem 2 textos que norteiam aí a nossa lição, pelo menos ao meu ver, tá bom? Os 2 primeiros pontos da nossa lição estarão direcionados
a partir de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, onde nós abrangemos o primeiro tópico da lição, não deixando de congregar e não perdendo o desejo de congregar. E depois iremos para Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse versículo ele é a referência melhor para entendermos o tópico de número 3, que é oferecendo um culto racional, e depois a nossa conclusão. A abertura da nossa lição, irmãos, a introdução diz o seguinte: é fundamental. Perdão, para cá. A introdução da nossa lição diz assim: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Essa é uma grande realidade e o professor Frank Boyd, no comentário bíblico de Hebreus, ele concorda ao dizer isso aí. É incalculável o valor da exposição da palavra, a comunhão dos crentes e as exortações ouvidas durante as reuniões. Negligenciar os cultos é correr perigo de desviar-se da fé, irmãos, e é uma grande verdade. Quando nós nos ajuntamos para o culto, nós estamos então sendo orientados, admoestados, ministrados pela palavra de Deus. Nós temos aqui a comunhão dos irmãos, não é? E as exortações aqui ouvidas são como palavra de vida para nós. Negligenciar o culto, então, é negligenciar a ministração da palavra de Deus. É negligenciar a comunhão com os irmãos e é negligenciar a própria fé como resultado último. Nós veremos durante aí o transcorrer da lição que não existe uma igreja à parte, isoladamente. A igreja, ela se constitui por esse povo que se reúne para prestar culto a Deus. Queridos irmãos, Hebreus 10, 19 a 25, é importante que a gente leia, estamos aí no primeiro tópico da lição, Hebreus 10, 19 a 25, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Nós não podemos afirmar que o autor da carta aos Hebreus é Paulo, mas muita gente atribui a ele. E, de fato, a estrutura da carta aos Hebreus revela muito a maneira que Paulo escrevia suas cartas. Paulo ele sempre trazia uma seção doutrinária, teológica, e aí, num certo momento, ele passa para o aspecto prático, não é? E tanto aqui em Hebreus, os versículos citados na lição, Hebreus 10, 19, como em Romanos, que nós vamos ver adiante, fica muito claro essa separação. Porque em Hebreus 10, 19, como nós estamos vendo, aliás, Hebreus, do capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 10, versículo 18, o autor está apresentando Cristo como o sumo sacerdote perfeito. Então, é uma construção aí teológica do sacrifício
perfeito de Cristo. Então, essa é a divisão da Epístola aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18, Cristo, o sumo sacerdote. Aí, entrando agora no versículo 19, onde nos interessa, do capítulo 10 até o capítulo 13, o escritor já vai acentuar Cristo como o caminho perfeito. Então, nós temos primeiro a apresentação doutrinária, teológica, não é? Os argumentos que apontam Cristo como o sumo sacerdote perfeito. E agora, a partir do versículo 19, há esse convite, então, para que a gente possa adentrar neste novo caminho que é Cristo. Então, nós somos exortados a entrar no Santo dos Santos por Cristo, o novo e vivo caminho. E aí você perceba que nós temos 4 verbos em seguida que são muito significativos. No versículo 22, perceba que aqui também é uma construção para o culto, não é? Para o congregar. Versículo 22, aproximemo-nos em fé. É um convite à adoração baseado no sacrifício de Cristo. Aproximemo-nos com esta verdade, com fé em Cristo. A adoração baseada no sacrifício é o que Paulo trouxe. Ou melhor, Paulo não, né? O autor aos Hebreus. Eu estou falando Paulo aqui por minha conta, viu? No versículo 23, o outro verbo, guardemos, firmes. Aqui é um convite a confessar a nossa fé. Essa era a realidade da igreja ali. E os hebreus recém-convertidos, né, saindo do judaísmo, precisavam então guardar firmes a confissão da fé que abraçavam. No versículo 24, consideremo-nos uns aos outros. Aqui é o convite ao estímulo fraterno em amor e boas obras. E por último, no versículo 25, que é o versículo de referência, o verbo é deixemos, ou melhor, não deixemos de congregar. Aqui é o convite para o ajuntamento solene e a admoestação diante do juízo iminente. Então, olha só, irmãos, é apresentado o argumento teológico, Cristo, o sacrifício perfeito. E agora, nós precisamos adentrar nesse caminho, que é um caminho de uma adoração direcionada para Cristo agora, é um caminho de confessar a fé firmemente, de considerarmos uns aos outros, e tudo isso se reverbera ou se confirma no culto, quando ele diz, não deixemos de congregar. Não é? Adiante. Então nós temos aí essa bênção que é a igreja. Esse é o tópico primeiro, não é? A igreja e a sua importância para a sociedade, como são abençoados os que habitam na casa do Senhor, como é bom e agradável que os irmãos vivam no ambiente da igreja ao congregarem. E nós temos aqui o olhar para a igreja em Efésios, também esse texto também é citado em nossa lição. Se você pegar lá Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 16, nós temos ali uma orientação de Paulo quanto a exercermos a vocação pela qual fomos chamados, que é ser igreja. A igreja, diz Paulo, somos nós, é a eclésia de Deus, é o povo que foi separado. Então, há somente um corpo e um espírito, um Senhor, uma só fé, um só Deus. Perceba a trindade aí descrita: Espírito, um Senhor, Cristo, um só Deus, Pai. Então a igreja é essa união, não é? É essa junção entre a trindade e nós que fomos separados, chamados para esta grande obra. Por isso que não existe igreja sozinho na minha casa. Não existe igreja desassociada da comunhão, de congregar, de estar aqui. A igreja em Efésios também nos revela que Cristo é a sua cabeça.
O governo da igreja está em Cristo. E por último, no versículo 16 dessa perícope aí, Paulo vai nos dizer que congregar é uma vocação da igreja. Então, é no congregar, no ajuntamento da igreja, que o corpo é fortalecido, é edificado em Cristo, que é a cabeça. Amém? Vamos adiante. Bom, eu trago aqui uma fala do pastor John Stott, em seu livro O que Cristo Pensa da Igreja. Ele diz o seguinte: Cristo tem o direito de pensar e dizer o que lhe apraz sobre a igreja. Ele a edificou sobre a pedra e prometeu que as portas do inferno não poderão vencê-la. Ele é a sua cabeça e a fonte de sua vida. Ele é o pastor e líder de seu povo. E aí, irmãos, esse livro do John Stott ele disseca, né, as igrejas da Ásia Menor, e ali nós temos, então, nas igrejas da Ásia Menor, aquelas marcas que ele considera que são as marcas relevantes para Cristo. Então, quando nós falamos de igreja que congregamos, da nossa igreja, a partir ali das 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos algumas características que devem ainda hoje nortear o que é a igreja. Então ele vai elencando qual é uma marca importante da igreja ainda hoje: o seu amor por Cristo. Depois, uma outra marca: a igreja precisa estar disposta a sofrer por Cristo, a sofrer pela causa de Cristo. E é por isso que nós completamos as aflições de Cristo, como Paulo vai dizer aos Filipenses. Um outro aspecto importante: a igreja ela precisa de uma verdade doutrinária, de uma vida de santidade. Ela precisa olhar para a sua realidade interior. E não somente para a sua realidade interior, mas para a realidade que a cerca. Porque a mensagem que nós precisamos pregar é a mensagem que a sociedade também está precisando ouvir em nossa volta. Mas antes dessa realidade externa, nós precisamos olhar para a nossa própria realidade. É o que John Stott está falando. Cristo nos convida a esse olhar para dentro, como está escrito lá no momento da ceia, não é? Um outro aspecto importante, uma outra marca, o empenho evangelístico e, por fim, tudo isto sendo feito em ardente fervor. Então, essas são as marcas dessa igreja que nós fazemos parte e que vale tanto a pena congregar, se sentir pertencente. Quantas vezes a gente chega na casa de Deus, não é, irmãos? Completamente abatidos pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes a gente vem à casa de Deus com o coração muito apertado. Ontem mesmo nós enterramos ali em Planaltina de Goiás um pastor muito amigo nosso, o pastor Freire, um jovem pastor de 50 e poucos anos que morreu e que nós convivemos muito tempo com ele. Foi assim, um momento de muita mobilização mesmo emocional. E essas coisas, elas chegam no coração da gente, esses sentimentos. Mas aí a gente vem para a igreja. A gente vem para a casa de Deus para ouvir a palavra, para olhar para o irmão e conversar e dar um abraço no irmão. E o Espírito Santo vai renovando as nossas forças. Então vale a pena congregar. Como disse o salmista, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Agora, também é um desafio muito grande fazer parte desta mesma igreja. Porque aqui nós estamos falando de relacionamentos. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre isso, não é? Não perdermos o desejo de congregar. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas deixaram de congregar, de vir à igreja, porque estão feridas, porque foram machucadas. Ainda existe
feridas abertas. E, obviamente, essas feridas são causadas por pessoas que estão tão perto. Mas essa é a igreja que nós fazemos parte também. É a igreja nesse caminho de perfeição, porque nenhum ser humano é perfeito. Então nós precisamos entender que existe uma expectativa a ser alinhada neste relacionamento enquanto igreja também. Porque nós somos seres imperfeitos lidando com outros seres imperfeitos. E em algum momento, alguém pode machucar o outro. Mas o que é interessante é que, como diz aí o Augusto Nicodemos, em seu livro Uma Igreja Complicada, falando sobre Corinto, a igreja de Corinto, ele diz assim: Paulo se refere à igreja de Corinto como igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Essa é provavelmente a parte mais surpreendente da saudação do apóstolo. Dificilmente existiu no século I uma igreja mais problemática do que essa de Corinto. Assim mesmo, Paulo se dirige a elas como igreja de Deus. Tem problema, há alguns desencontros, às vezes alguém se machuca, mas a igreja é de quem? De Deus. É por isso que é pouco sábio aqueles que querem lutar contra a igreja, que se levantam, não é, para lutar contra a igreja. Porque, como nós vimos, a igreja tem um cabeça, que é Cristo, e ela tem um dono. Tem um Senhor. A igreja não é perfeita, mas ela continua sendo a igreja de Deus. E vocês conhecem como era problemática a situação lá em Corinto, não é? Mas Paulo introduz a sua epístola dizendo a igreja de Deus. Ele não está dizendo a igreja de Paulo, de Cefas, de Pedro, porque estava vendo esse problema lá em Corinto. Um faccionismo danado, uma divisão, não é? E ele próprio. Porque haviam essas disseminações. Então ele não introduz dizendo a igreja de Pedro que está em Corinto, ou a igreja de Paulo que está em Corinto. Ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. E é nesta igreja que nós estamos inseridos, e é esta igreja de Deus, com as suas imperfeições, que é a arca como metáfora da salvação. Como lá no Antigo Testamento, a arca se constituiu o meio de salvação para aquela família, a igreja hoje, como uma metáfora, também é uma arca para a salvação. É o corpo de Cristo que se congrega. Agora, irmãos, é desafiador. Não é fácil. Não poucas vezes a gente vê esses desencontros no meio da igreja, e aí muitos vão abandonando a casa de Deus. Vão perdendo o prazer de congregarem, de estarem em comunhão com os irmãos. E aí por que alguns abandonam a igreja? O autor da nossa lição vai listar aí uma série de situações, não é, que levam alguém a abandonar a igreja. Você que leu a lição, você com certeza viu aí, são uma série de situações, todas elas causando feridas. Agora, é interessante que quando o John Stott mesmo, falando sobre as igrejas da Ásia Menor, que é uma figura para a igreja de hoje, perceba que em todas elas, as 7 cartas, Cristo fez elogios e críticas. Então todas elas tinham crítica, mas também tinha elogio. É assim então que nós precisamos olhar para a igreja. Porque na igreja nós acertamos, mas também erramos. Eu sei que tem coisas na nossa dinâmica enquanto igreja que são dignas de elogio, mas também tem outras que a gente lamenta e pede a Deus muita graça e misericórdia para suportar.
mas é a igreja de Deus que está em Brasília. Essa igreja que é digna de críticas, mas também de elogios. E aí, meus queridos irmãos, Cristo é o nosso melhor exemplo sobre como convivermos em igreja. Ele estava sempre estimulando a comunhão. Não é muito fácil. Mas quem falou que o evangelho é fácil? No sentido de que ele sempre nos confronta com a nossa natureza caída. O pastor Abert me deu a honra de ministrar esses dias na Segunda da Vitória. E eu falei sobre aprendendo com Cristo a superar as dores causadas por alguém que está tão perto de você. E é impressionante como aqui é uma defesa do Augusto Cury sobre aqueles que diziam que Cristo era uma construção da mente humana como os mitos gregos. Ele diz o seguinte: é impossível uma mente humana produzir um personagem como Cristo. Porque ele contrapõe a nossa natureza humana. Porque nós queremos o aplauso e Cristo fugia. Nós queremos a honra e Cristo fugia. Alguém bateu na face de Cristo e ele disse: se você receber, dê a outra. O nosso herói, Cristo, ele morreu pregado numa cruz. O nosso libertador foi preso. Então, um personagem como Cristo, ele é impossível a mente humana produzir. Mas é nele que nós precisamos mirar para que a gente possa conviver enquanto igreja. Esse lugar tão desafiador em seus relacionamentos, que muitas vezes nos machucam também. Nessa mesma mensagem que preguei ali, eu falei sobre uma história interessante que o Philip Yancey conta em seu livro O Jesus que eu Nunca Conheci. Ele diz que quando Jesus veio nascer ou encarnar, tem um capítulo que fala sobre o planeta visitado. E aí a história é a seguinte: tem um anjo mais velho conversando com um anjo mais novo, mostrando as galáxias, o cosmos e vários planetas. E o anjo mais novo aprendendo ali o seu ofício, encantado com a beleza de tudo que via. Aí o anjo mais velho diz assim: olha, você está vendo aquele planetinha lá na ponta, pequenininho? Foi lá que o nosso príncipe escolheu para visitar, para habitar. Aí o anjo menor olha e fala assim: aquele planetinha que parece uma bola de tênis suja. Ficou decepcionado. E o anjo disse: sim, aquele planetinha. Mas com criaturas insignificantes e rastejantes, o nosso príncipe quis habitar lá. E o anjo mais velho diz assim: sim, e se fosse você, eu não chamaria aquele povo de insignificante e rastejante. Porque o nosso príncipe resolveu habitar lá para fazê-los mais parecido com ele. Eu acho que isso sintetiza muito o que é o relacionamento, especialmente em igreja. Philip Yancey, nesse mesmo livro, vai dizer que Deus é um Deus, além de acessível, além de humilhado, também é um Deus corajoso. Porque quando ele veio encarnar, ele potencialmente seria rejeitado por aquelas pessoas com as quais ele quis se relacionar. Então, meus queridos irmãos, essa convivência em igreja é muito isso. É estar disposto a conviver, muitas vezes com alguém que vai nos machucar. Mas como Cristo, nós também precisamos ter esse mesmo desejo no coração. Porque se Ele, sendo Deus e Pai, quis habitar em nós para nos fazê-lo parecidos com Ele, eu sempre digo que o relacionamento na igreja é sempre uma boa oportunidade para que Deus molde o nosso caráter e trabalhe em nossa natureza. Portanto, eu quero te encorajar nesta manhã, não deixe de congregar. Se há alguma ferida para ser tratada, que Deus derrame um bálsamo sobre ela. Se for preciso perdoar, faça isso enquanto você está no caminho.
antes de trazer a sua oferta, de apresentar o seu culto, perdoe, libere perdão. Vamos adiante, senão nós vamos dar tempo. Então, aqui nós fechamos os tópicos 1 e 2 da lição, que diz respeito sobre não deixemos de congregar. E aqui no tópico 3, agora, o autor da lição vai nos falar sobre o culto racional, que acontece, obviamente, ao congregarmos. Nós vamos então para Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que é o texto de referência para esse tópico, onde Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí aqui, como eu falei, coincidentemente ou não, né, Hebreus pode ter sido escrito por Paulo, mas veja novamente a estrutura se repetindo na forma de escrita de Paulo. Em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a seção doutrinária da carta aos Romanos. Não é? E do capítulo 12 ao 16, Paulo passa para a seção ética e a prática. Então, nós temos a referência doutrinária exposta por ele, e aí no capítulo 12, versículo 1, que é a parte do culto, ele então vai retomar toda essa estrutura. Nessa primeira parte da seção doutrinária, nós temos em Cristo o sacrifício oferecido por Deus pelo pecado e desobediência da humanidade. O culto se centrava no sacrifício. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, um animal tinha que morrer sempre, não é? Era a oferta, o holocausto. Então nós tínhamos dois tipos, não é, de sacrifícios sintetizados. Eram 4, mas a gente fala de 2 aqui. Primeiro havia o sacrifício oferecido para a reconciliação, que era para perdão de pecados, e depois o oferecido... Perdão, está errado aí, não é? É para a celebração, tá bom? Um oferecido, aliás, primeiro oferecido para a reconciliação e depois da reconciliação. Então havia um culto primeiro, uma oferta pelos perdão de pecados, e depois havia uma oferta pela bênção de ser perdoado. Era o perdão e depois a celebração. Aí Paulo agora vem para o capítulo 12, falando sobre o culto. Nós temos aí então esse conectivo pois, quando Paulo diz aí no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos. Esse conectivo retoma toda a primeira parte da carta, em que Cristo, não é, em figura, é o sacrifício para a reconciliação e aponta para nosso sacrifício, celebrando depois essa mesma reconciliação. Nós somos convidados, então, irmãos, no culto, a ofertarmos o corpo em celebração ao perdão que Cristo nos ofereceu. Então, essa ética que Paulo tanto fala, ou seja, esse aspecto doutrinário, Cristo aqui como o sacrifício perfeito, nós precisamos retribuir isso em forma de gratidão no culto que nós apresentamos. E aí, queridos irmãos, é importante que a gente entenda sobre o corpo sacrificado. O culto racional aqui, portanto, em Romanos 12, não tem necessariamente a ver com a liturgia e com o aspecto teológico, não só isso. Tá? Aqui tem a ver, sim, como a forma que eu apresento o meu corpo para o culto. E aqui nós podemos falar sobre um cuidado do corpo físico, como também veremos mais à frente, desse corpo emocional, se por assim, ou corpo moral, não sei qual a melhor expressão. Mas o que Paulo está dizendo é que o nosso corpo, ele deve ser um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Portanto, nós precisamos sim, irmãos, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós precisamos olhar melhor para a nossa alimentação. Nós precisamos
aderir boas práticas, exercício físico, leituras. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ir ao médico. Nós, homens, precisamos ir. A minha esposa sempre me leva pelo braço. Todos os anos a gente faz aquela prevenção que os homens precisam fazer, não é? Preciso ir no urologista, os homens precisam ir lá. A gente precisa, como as mulheres vão ao ginecologista e se cuidam. Nós precisamos olhar como estão os nossos índices, porque como que a gente apresenta culto a Deus? Neste templo aqui, que é o corpo. E aí, eu trago uma fala desse grande pregador escocês, Robert Murray McCheyne. Quando John Stott fala sobre a biografia dele, esse moço morreu aos 29 anos. Um grande pregador que revolucionou a Escócia. Mas ele teve uma vida devassa antes da conversão. Ele não se poupou a nada. E aí o corpo padeceu. E aos 29 anos ele fala a sua frase mais célebre. Ele diz o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Ele estava falando o seguinte: eu não cuidei do meu corpo. Eu não fui prudente com o meu corpo. Com 29 anos, ele revolucionou aquele lugar. Imagine se tivesse vivido mais. Deus nos deu um cavalo e uma mensagem. Nós precisamos continuar cuidando do corpo, para que a mensagem continue sendo levada. Vitalidade, santidade e disponibilidade, também no corpo. Eu vou pular aqui por conta do tempo. Tem uma citação de um dos pais da igreja, João Crisóstomo, falando sobre quando que o corpo se torna um sacrifício. Suma, ele diz o seguinte: quando o olho não ver mal, ele se torna um sacrifício. Quando a língua não diz nada vergonhoso, se torna uma oferta. Quando a mão faz nada ilegal, se torna uma oferta de holocausto. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os outros membros, que é o corpo. Esse é o culto racional. Agora, o culto racional também tem a ver com a minha teologia. Porque o culto racional, ele tem um aspecto objetivo e subjetivo. É racional para quem? Isso vai depender da base teológica que a gente usa. O aspecto objetivo do culto seria o seguinte: todo mundo veio aqui adorar Deus, não é verdade? Então Deus, se a gente puder dizer, não sei se é a melhor expressão, Deus é o objeto do nosso culto. Nós temos um aspecto mais objetivo, que é a liturgia, certo? Agora, o culto também tem um aspecto subjetivo, que é como eu me relaciono com Deus nesse culto. E aí, meus irmãos, essa subjetividade, ela parte de uma razão teológica. O que a gente precisa ver é se é uma boa ou uma má teologia. E também, muitas vezes, essa subjetividade parte de experiências completamente pessoais e sensitivas. Aí é outro problema também. Agora, quem vai dizer o meu culto é racional e não é? Vai depender para qual teologia nós estamos olhando. Esses dias eu recebi no consultório, sou psicólogo clínico, um moço crente, com a vida estabilizada, bem, e ele completamente angustiado, frustrado e decepcionado, porque ele dizia o seguinte: a minha vida é uma M, ele falava. A minha relação com Deus é de amor e ódio, dizia ele. Crente, um rapaz crente. Frustrado, porque queria ter um emprego melhor, já tinha um bom emprego, e outras situações parecidas. E eu falei assim: me explica melhor essa relação com Deus aí, de amor e ódio. É porque quando eu era pequeno, a minha mãe me disse o seguinte: no dia que eu fui apresentado, alguém profetizou e disse assim: Deus dará unção dobrada sobre esta criança. E aí eu cresci ouvindo isso. E agora eu estou vendo que isso é uma grande mentira, porque se fosse verdade, a minha vida não está como está.
Eu perguntei para ele assim, o que é essa unção dobrada então? Exatamente, que você ouviu. Ele disse, não sei, eu imagino que é uma vida próspera, bênção, sei lá. Eu sei que não é como a minha vida está. Ora, irmãos, você quer algo mais subjetivo do que isso? Então o culto dessa pessoa é racional a partir dessa subjetividade, que unção dobrada seja prosperidade material. Quando alguém chega aqui, por exemplo, e começa a falar o número do seu CPF aí, e o seu endereço, aí alguém pode dizer assim, Deus está revelando tudo isso ao pregador. E alguém olha à luz da Bíblia e diz assim, não, mas isso não é revelação, isso é adivinhação, está escrito lá no Antigo Testamento. Não, mas para um é adivinhação, mas para o outro é revelação. Para quem é o culto racional aí, então? Eu fui espírita durante muitos anos antes de me converter. E muitas vezes hoje, dentro da igreja, de forma geral, eu ando muito por aí, eu vejo muitos movimentos dentro da igreja que retomam as religiões de matrizes africanas. Umas coisas estranhas. E aí eu olho para isso e falo, isso é estranho. Mas alguém diz assim, não, isso é mover do Espírito, está cheio do Espírito. Você quer mais subjetividade do que isso? Então o culto racional vai depender da teologia que nós estamos vivendo ou abraçando. O culto fala de relacionamentos. Paulo diz, é o sacrifício no corpo que vai se reverberar em relacionamentos. O capítulo 12 de Romanos, depois desse sacrifício santo de apresentar o corpo em santidade, ele vai falar sobre relacionamentos, porque relacionamento também é culto. A forma que eu me relaciono diz respeito também à forma que eu presto o meu culto. O culto racional, então, em Romanos 12, diz respeito a como nos apresentamos diante de Deus. E aí, nós temos, no capítulo 12, relacionamento com Deus, versículos 1 e 2, relacionamento conosco mesmo, versículos de 3 a 8, relacionamento com os irmãos, de 9 a 16, e ele fecha o capítulo, relacionamentos com os inimigos, versículos 17 a 21. O culto racional tem a ver, então, com a maneira que eu estou me relacionando com Deus, comigo mesmo, com os meus irmãos e até com aqueles que se dizem meus inimigos. Mas nós precisamos olhar para qual teologia nós estamos abraçando. Porque o aspecto do culto racional é Deus, o único a ser adorado. Agora, dependendo sobre qual teologia nós nos fundamentamos, aí isso é completamente subjetivo e que Deus julgue a obra de cada um. É igual aquela discussão para sempre, né? Qual é o culto mais racional? É o culto do arminiano ou do calvinista? Cada um vai interpretar lá as suas diferenças e convergências. Para a gente terminar, pastor Albert, o culto racional, portanto, ele tem esse aspecto que a gente precisa observar. Mas nós temos pelo menos um modelo bem delimitado, ao meu ver, lá no profeta Malaquias. Aliás, irmãos, Malaquias, a gente só fala do dízimo em Malaquias. Malaquias, na verdade, dízimo é só uma pequena parte, né? Malaquias está falando sobre o culto a Deus. Está falando sobre como esse culto deve ser prestado a Deus, em seus vários aspectos. Em Malaquias nós temos, então, esse modelo. O culto é a celebração pública e visível da nossa aliança com Deus. No culto, irmãos, essa aliança precisa ser vista. O culto, então, é essa aliança. É a celebração pública de que eu tenho comunhão com Deus. Se dá no culto. O nosso culto independe das circunstâncias da vida. A atitude sincera é apropriada no culto. Tudo isso está sendo dito por Malaquias. E por último, a aceitação do nosso culto depende da nossa vida moral e espiritual. Então, se nós estamos falando em um culto racional, eu preciso olhar para como
está a minha vida? Nós temos a centralidade de Deus no culto, as razões corretas para cultuarmos e a relação direta entre o culto e a nossa vida. O culto começa lá na minha casa, sobre quem eu sou na verdade. O culto tem a ver com a minha vida pessoal, com a forma que eu construo os meus relacionamentos, não somente na igreja, mas também principalmente e especialmente fora da igreja. Esse é o modelo que nós precisamos, ou pelo menos podemos, observar. Que no nosso ajuntamento para o culto, essa aliança pública e visível possa ser celebrada. Que o nosso culto racional, ele exija de nós, ou pelo menos que a gente se conscientize da forma apropriada de nos entregarmos a Ele. E, acima de tudo, nós precisamos olhar para a nossa vida antes do culto e não somente no culto. Concluindo, Walter Ehrensen, em seu livro Depois do Sacrifício, falando aos hebreus recém-convertidos sobre congregar, ele diz assim: esses cristãos temerosos, os hebreus, perseguidos, não foram exortados a testemunhar, mas a congregar-se com os irmãos. O senso comum diria que o melhor seria espalhar-se e fingir que não se conhecem. Contudo, era precisamente por este motivo que precisavam de fortalecer-se uns aos outros. O estímulo mútuo às boas obras. Era a hora de levar as cargas uns dos outros. Fique de pé com a permissão do nosso pastor. Portanto, queridos irmãos, não deixemos de congregar, porque aqui somos fortalecidos e estimulados às boas obras. Não deixemos de congregar, porque aqui nós temos a visitação genuína, sim, de Deus. Quando a igreja se reúne, se torna aqui o santuário de Deus, a catedral, sem nós aqui dentro, é apenas um belo templo, uma bela edificação. Quando ela está vazia, é um belo templo, uma bela construção. Mas é somente quando nós nos reunimos aqui, como estamos fazendo nesta manhã, que a catedral se torna uma igreja. Porque a igreja é quando o povo de Deus congrega. E congrega para prestar culto. A gente faz muitas outras coisas importantes na igreja. Mas toda vez que nos dirigimos para cá, tenha em mente que a prioridade aqui é e sempre será o culto a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa manhã tão honrosa que Tu me concede de poder ministrar a Tua palavra. Quero Te louvar pela vida dos nossos pastores, dos pastores desta igreja que zelam pela ministração da palavra, que amam a exposição da palavra. Pai, que Tu possa nos conscientizar nesta manhã sobre a vitalidade que é congregarmos, de estarmos reunidos em comunidade. Deus nos ajude a apresentarmos a Ti o melhor culto, o culto racional, aquele que atende à Tua exigência, Senhor, que nos faz olhar para a nossa integridade, para a nossa moralidade, Pai, que nos faz olhar para o nosso coração, que muitas vezes se engana, mas ainda assim, Senhor, com sinceridade nos aproximamos de Ti. Muitas vezes, Pai, estamos como cegos tateando no escuro, mas o desejo do nosso coração é Te encontrar. Tu que é a luz da aurora, que é a vereda do justo. Ó Deus, receba a nossa celebração nesta manhã, receba este culto que apresentamos a Ti, e que Tu seja sempre engrandecido e exaltado em nosso meio. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.